A história do cinema, Vogalizando a História. Primeira vez que a gente tá reagindo ao Vogalizando a História aqui no nosso canal. E ele trouxe um vídeo pra gente falando sobre a história do cinema. Vamos averiguar isso aí? Então vamos. Me diga, mas antes, sabe onde você pode estudar um pouquinho sobre história do cinema? Não só sobre história do cinema, mas também linguagem, teorias, crítica, política, filosofia relacionada a cinema? No Introdução ao Cinema. Sabe por quê? Porque é o curso mais charmoso do Brasil. Tudo isso que eu falei pra vocês está disponível lá. E além disso, 2 aulas novas todos os meses. São todas as aulas que já estão disponíveis na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. Cara, é muita coisa. E vocês vão me dizer, cara, só isso? E justamente pra você que diz que é só isso, eu pensei numa coisa nova a partir desse mês, março. Teremos, a partir de março, uma aula bônus. Uma aula ao vivo, onde eu selecionarei 2 filmes em específico para tratar dos temas daquela aula, das 2 aulas daquele mês. Então, supondo, só para vocês terem uma ideia, agora em março nós teremos aula sobre Pet Soldier e Cinema Novo e a Estética da Fome. E eu selecionei para vocês assistirem em março Deus e o Diabo na Terra do Sol e a Fire, do Pet Soldier. E aí, no final do mês, na última terça-feira do mês, nós vamos fazer uma aula ao vivo só para quem faz parte da Introdução ao Cinema, para discutir os temas daquelas aulas daquele mês a partir desses filmes. Gente, na moral, o Introdução ao Cinema tá foda. Então, link na descrição do vídeo, vem fazer parte. Vambora. A história do cinema, me diga. Ah, o cinema. A gente ama o cinema. Quantas aventuras, dramas, histórias de amor, questionamentos filosóficos, críticas políticas e angústias humanas já preencheram a tela. O cinema é parte importante da nossa cultura e o Vogalizando a História de hoje vai te contar como foi que tudo começou. Sim, o cinema é importantíssimo, mas podcasts também são. E tem uma galera que acompanha a gente aqui que não sabe que o Vogalizando a História tem um podcast, que é o podcast do Vogalizando. Então, caso tu curta ouvir um podcastzinho, procura a gente aí no teu agregador de podcast preferido para ouvir. O Marco e eu comentando umas notícias, contando umas curiosidades históricas e também tirando dúvidas da galera. Já aproveita, passe seguir a gente no Instagram, no Twitter e se for jovem de corpo ou de espírito, confere o nosso material ali no TikTok. Não dá para dizer ao certo o ano em que o cinema nasceu e nem quem de fato o inventou. Porque o cinema foi resultado de uma série de avanços. Porque o cinema jamais foi inventado, segundo André Bazin. Você já sabe dessa história, né? André Bazin, no seu texto O Mito do Cinema Total, diria pra gente que o cinema jamais foi inventado. Sabe por quê? Porque o cinema não foi criado pra arte. Tá ligado nisso? O cinema não foi criado pra arte. O cinema foi criado para responder a um problema da forma necessitado por uma questão científica, ou seja, criar o duplo da natureza, capturar a natureza. A gente precisa ter a compreensão de que as artes sempre foram utilizadas pelas ciências para capturar essa natureza, para matematizar essa natureza, para calcular a natureza. E o cinema foi essa nova mídia que surge, que carrega consigo uma peculiaridade frente às demais, que o trouxe a capacidade de ser a melhor das artes para responder a esse problema. Veja, eu não estou falando que o cinema é a melhor das artes. Eu estou falando que o cinema respondeu a esse problema melhor que as suas artes predecedentes. Inclusive fazendo com que essas artes predecedentes se libertassem da necessidade de calcular a natureza, de capturar a forma. Ou seja, o cinema foi criado para capturar a natureza e para criar o duplo da natureza. O mito do cinema total, que o André Bazin diria pra gente, é esse mito fundador. É aquele desejo inicial pela fundação e pelo surgimento de algo novo. A necessidade de criar algo que criasse o duplo e que capturasse e calculasse essa natureza. Que, ao longo da história, foi caminhando e desenvolvendo a sua técnica em direção ao realismo para responder a esse problema. A gente vai desde a pintura rupestre, daqueles homens que pintavam nas paredes das cavernas, mas que enfrentavam uma limitação técnica para criar esse duplo da sua própria cultura e, portanto, também da perduração da sua própria espécie. A gente passa pelo Egito Antigo, com a mumificação, com o desejo de perdurar a forma.
A gente passa pelo Renascimento com ponto de ouro, profundidade de campo, humanismo, laicização da paisagem e etc. A gente passa pelo neoclassicismo, a gente passa por pelo realismo, até que surge a fotografia, surge o cinema e liberta a pintura da necessidade de ser real. E nesse momento surge exatamente o que? A pintura abstrata. Surge a pintura abstrata. E o cinema passa a responder a essa necessidade de calcular a natureza, sendo, inclusive, portanto, uma ferramenta fundamental para levar ao seu espectador, aquele que vê, uma verdade ou uma suposta verdade. Afinal, a partir do surgimento do cinema, um fato que não é acompanhado de imagem é sentido como mentira. Senão a imagem, no momento em que há a propensão de surgir essa imagem, se há câmera, mas não há imagem, não é verdade. Olha que coisa linda. Por quê? Porque o cinema é projetivo. Mas isso nos implica algumas questões também. Porque afinal, por exemplo, o Holocausto, os campos de concentração não foram filmados. Não há imagens em movimento dos campos de concentração. Mas já havia câmera. Já havia cinema. Mas se não há imagem, qual é o resultado disso? Para a mente de alguns. Percebe? Então, o cinema, enquanto a arte que melhor responde ao problema da fome, portanto, a captura da natureza, carrega consigo uma autoridade e uma responsabilidade documental. Mesmo que se trate de uma ficção. E mesmo que o documentário seja ficção. Tem aula sobre teoria realista do cinema no Introdução ao Cinema, tem aula sobre representação do Holocausto no cinema no Introdução ao Cinema e tem aula sobre cinema e pós-verdade no Introdução ao Cinema. 3 assuntos fundamentais sobre tudo isso que eu disse aqui pra vocês. Assistam. Vai lá, vocês vão gostar. Se desenvolvendo como um todo, e vários são os filmes que disputam o mérito de ter sido o primeiro filme. Veja bem, não basta só a gente pegar aquele que foi feito primeiro, porque as técnicas e aparelhos que foram usados pelos irmãos Lumière em 1895 eram diferentes dos que foram usados pelo Edward Muybridge em 1878. O Muybridge é o responsável por um dos mais importantes registros para o cinema, o cavalo em movimento, em tradução livre, que foi uma sequência de fotos que mostrava o movimento de um cavalo. Registro esse que ele conseguiu depois que posicionou 24 câmeras ao longo de um hipódromo e tirou fotos do cavalo correndo. Em 1800... Só que, veja só o que ele está trazendo aqui pra gente. É difícil de trazer o momento correto onde o cinema nasceu. Ele traz o fato dos irmãos Lumière e antes ele traz o Muybridge, que de fato coloca 24 fotos lado a lado e gira essas fotos para criar a sensação de movimento, que é basicamente o que o cinema faria através de suas câmeras, colocando 24 frames por segundo. Claro, as câmeras no início não trariam os 24 frames por segundo ainda, mas essa era a ideia, colocar fotogramas em movimento para criar a projeção do cinema em direção ao movimento. Essa era a ideia. Mas veja só, que quando André Bazin diz pra gente que o cinema jamais foi inventado porque ele não atinge o seu desejo inicial de criar o duplo na natureza, por isso que o André Bazin fala de mito do cinema total, porque a gente não chegou nesse cinema total, porque o cinema não respondeu ao problema da forma. Ele é a arte que melhor responde ao problema, mas ela não respondeu ao problema. Porque não criou o dupla natureza. E mais do que isso, esse dupla natureza ele é uma impossibilidade. É a tal da flecha dizer não. Ao atirar uma flecha, quando essa flecha chega próximo ao alvo já está um pouco mais distante. É uma impossibilidade, por mais que a gente possa chegar perto dessa possibilidade. Essa que é a grande questão. Por mais que os paradigmas no cinema cheguem próximo da verdade, a verdade é sempre um fator a ser alcançado. Ela existe, mas ela está sempre ali, à espreita. Sabe qual é? E aí quando o nosso querido aqui traz pra gente quando o cinema foi inventado, a gente, enquanto historiadores do cinema, vai tentar tecer esse lugar a partir de alguns paradigmas. E, de fato, talvez esses sejam os 2 grandes paradigmas para a invenção do cinema. A câmera dos irmãos Lumière e o Muybridge. É claro que, porém, entretanto, todavia, a dos irmãos Lumière é a mais aceita porque nós já estamos falando de uma câmera de cinema. E o Muybridge ainda é um experimento colocando fotos
24 fotos girando para gerar a sensação desse movimento. Então, o mais aceito é a dos irmãos Lumière e não a do Muybridge. Mas quando ele tá dizendo isso tudo aqui pra gente ter a compreensão de que a história é dialética, ela é processo. O cinema não surgiu absolutamente do nada, na invenção genial de um cientista que pensou do nada numa câmera que colocaria as coisas em movimento. Não! É o que o André Bazin já dizia pra gente lá no Mito do Cinema Total. O desejo humano pela criação do duplo da natureza é antigo. E, portanto, o desejo pela fundação do cinema é anterior ao cinema. É muito anterior ao cinema. Tão anterior que lá no Renascimento, Leonardo da Vinci criaria a câmara escura. Que, de certa forma, a gente pode dizer que já seria um protótipo do cinema. Tá ligado? Então a gente tá falando lá de 1500. E a gente já tá falando de protótipo do cinema. A gente já tá falando de um interesse, de um desejo pela criação de algo que criasse o duplo da natureza. Mas a gente pode voltar mais do que isso. A gente vai lá em Platão, discutindo a teoria das cavernas. Tá ligado? E a teoria das cavernas nada mais é do que um protótipo da câmara escura. De uma reflexão de um mundo para além das cavernas. Cinema. Então veja, o desejo pelo cinema é muito anterior ao cinema. Dizer quando o cinema foi inventado é uma impossibilidade no que tange a uma pontuação exata. Mas é claro, a gente vai criar alguns paradigmas para definir isso, e talvez o do Lumière vai ser o mais aceito. Mas o cinema já tá, há muito tempo. Já tá há muito tempo sendo pensado. O nome cinema não é dito, mas o desejo pela criação de algo que cria esse duplo da natureza tá lá atrás. Essa que é a parada. Em 1874, 4 anos antes, o astrônomo Pierre Janssen, ajudado pelo brasileiro Francisco Antônio de Almeida, tirou uma série de fotos do trânsito de Vênus pelo Sol e conseguiu um outro registro importante, Passagem de Vênus, que está registrado como o mais antigo filme no IMDb, mas os anos seguintes trariam novas inovações para o mundo cinematográfico. Muitos estudos foram baseados na experiência do Muybridge. Em 1888, o francês Louis Le Prince, que vivia na Inglaterra, fez 2 registros importantes. Um de um homem e uma mulher caminhando num jardim e um outro mostrando o trânsito em uma ponte. Ambos com menos de 3 segundos e gravados com uma câmera feita pelo cara, de lente única, com uma película de papel, e em que ele usava uma manivela para movimentar o filme. As sequências gravadas mostravam as imagens em movimento, e há quem considere a cena no jardim como o mais antigo filme já feito. Essa técnica de gravar imagens em movimento numa tira de filme só, e não mais em fotos separadas, foi se desenvolvendo, até que no começo da década de 1890, surgiu um aparelho que permitia que uma pessoa assistisse essas imagens em movimento através de um visor. Enquanto isso, na França, os irmãos... E aí a grande questão do cinematógrafo... O cinematógrafo é muito interessante. Inclusive, tem uma cena em Vértigo, um plano de 3 segundos em Vértigo, que simula um cinematógrafo. E essa cena de 3 segundos em Vértigo é justamente a cena... Não é nem cena. Esse plano de 3 segundos em Vértigo é o plano que eu justifico uma aula inteira na introdução ao cinema sobre essa cena. Porque o que acontece nessa cena? É a cena da floricultura. Não sei se vocês lembram dessa cena em Vértigo. Mas o personagem de James Stewart, ele tá perseguindo a Judy Barton, né? Então Madeleine, até aquele momento. E a Madeleine entra pelos fundos de uma floricultura para entrar nessa floricultura. E aí a gente já tem uma questão, né? Logo aí a gente já tem uma questão. Porque primeiro, ela entra pelos fundos, o que já nos indica algo peculiar. E o personagem de James Stewart, como um espectador voyeur, vai em direção a ela, entra por esses fundos também, para vê-la. Só que como ele entrou pelos fundos, ele entrou por um galpão. E esse galpão tá escuro. Olha só o que eu tô falando. Esse galpão está escuro, tal como uma sala de cinema é escura. E ele abre a porta que dá para a floricultura e deixa essa porta entreaberta apenas com uma frestazinha para poder observar quem está do lado de dentro da floricultura. E ele observa quem? Madeleine, que na verdade é Judy Barton. Apenas por uma frestazinha, ele observa essa moça. E o que o Hitchcock tá fazendo nessa cena? Ele tá simulando um cinematógrafo. Ele tá simulando uma cena onde um homem
um homem se permite olhar para a moça sozinho. Um espetáculo criado exclusivamente para ele. Numa sala escura, ele abre uma frestazinha por onde ele enxerga um mundo espetáculo criado exclusivamente para ele. E esse é o cinematógrafo. O cinematógrafo, ao contrário da sala de cinema, que oferece a nós uma experiência coletiva, o cinematógrafo é essa máquina que foi mostrada aqui pra gente no vídeo, onde a gente coloca o olho e enxerga um espetáculo criado de maneira exclusiva para nós. E eu falo sobre isso de maneira exclusiva também para você, que faz parte da Introdução ao Cinema, numa aula só sobre Vértigo. E essa aula tá pica, hein? Essa aula tá pica. Auguste e Louis Lumière tinham uma ideia diferente, buscando fazer daquela experiência de assistir as imagens em movimento algo coletivo e não particular como era no cinetoscópio. Em 1895, eles registraram a invenção do cinematógrafo, uma máquina que captava as imagens e revelava o filme e projetava elas numa tela. Claro, ainda tinha a manivela que precisava girar 2 voltas completas por segundo, mas o filme, que ficava numa caixinha menor em cima do cinematógrafo, era puxado para dentro da máquina e já podia ser revelado no mesmo dia. Tendo produzido um breve filme, eles exibiram a filmagem hoje conhecida como A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, para alguns conhecidos no Eden Theatre, em La Ciotat, uma cidade pequenininha no sul da França. Ó, tá passando Persona ali, ó. Tá passando Persona. E apesar disso é uma coisa meio boba pra gente, só uma galera saindo da fábrica da família Lumière, quem viu aquilo ficou muito impressionado. Tem quem diga que foi aí que os irmãos Lumière inventaram o cinema. Só que esse ainda não é considerado o nascimento do cinema, porque no dia 28 de dezembro de 1895, alguns meses depois, os caras organizaram uma exibição, teve publicidade e ingressos vendidos a £1. Ela aconteceu no Grand Café, em Paris, e mais uma vez foi exibida A Saída da Fábrica e mais outros 9 filmes, como O Regador, considerado por muitos o primeiro filme de comédia, e A Chegada do Trem na Estação, que, segundo uma história da época, assustou algumas pessoas que estavam na sessão vendo o trem vindo na direção delas. Pra gente, que hoje está habituado a ver tudo através de uma tela, é difícil compreender o quão marcante foi aquele momento, onde as pessoas estavam vendo uma coisa que não estava acontecendo ali agora. Ela tinha sido gravada em outro momento, e elas estavam assistindo depois que já aconteceu, da maneira como aconteceu. Essa que é isso que a gente fala que é a projetividade do cinema, tá? É isso que a gente fala que é a projetividade do cinema. Porque vocês vão me falar, não, mas antes do cinema teve a fotografia, que já capturava essa realidade anteriormente apresentada e nos é mostrada tal como ela foi em determinado momento. Só que a grande questão da fotografia é essa, que a fotografia ela nos mostra um retrato de um acontecimento do passado. Tá ligado o que eu tô falando aqui? Acontece um retrato de um acontecimento do passado. Nós temos uma pessoa que enxerga uma realidade frente a ela e, ao dar o play numa câmera, mostra aquilo que aconteceu em determinado momento e tempo para outros que verão no futuro. Só que a estaticidade da fotografia permite com que as pessoas assimilem a coisa como um acontecimento do passado. A grande questão do cinema é a sua projetividade e, portanto, a capacidade de se oferecer ao espectador como o aqui e agora. Apesar do espectador ter a consciência de que o filme foi feito no passado, aquele filme passa na sua frente. E esse aqui e agora confere-se enquanto projetividade. Para aqueles desavisados nesse primeiro cinema, que enxergaram pela primeira vez o cinema acontecendo na sua frente e esse trem chegando perto a você, é claro que isso é uma lenda, assim, não se sabe se é real ou se é mentira, de fato, de que o trem esteve saindo de fato da tela, mas a impressão de algo completamente novo que vinha em direção à tela. Até então, as pessoas estavam acostumadas a sentar em fileiras para assistir um teatro. E o cinema se apresenta a partir dessa projetividade de mostrar as coisas acontecendo aqui e agora na nossa frente, mas algo do passado. Aos desavisados, essa nova linguagem se apresenta como revolucionária.
Um dos caras que estava nessa sessão era o ilusionista Georges Méliès, que achou se apresenta como revolucionário para eles, mas não só para eles. O cinema de fato é revolucionário porque ele oferece de fato a narrativa como uma verdade. fantástica essa ideia de criar filmes, e que alguns anos depois veio a criar um dos mais importantes filmes de todos os tempos, Viagem à Lua, que apresentava efeitos impressionantes para a época e é visto por muitos como o primeiro filme de ficção científica da história. Esse filme de 14 Corre, corre, o trem vai bater, o trem vai bater. 12 minutos, lançado em 1902, contava uma história diferente do que faz os primeiros filmes do cinema, que estavam ali registrando uma cena do cotidiano ou uma situação em cenário específica. O início do cinema era documental, mostrava ferreiros trabalhando, um casal cuidando de um bebê, uma luta de boxe, eu não diria nem só documental. O início do cinema, o primeiro cinema, é um cinema que estava preocupado com as atualidades. E, portanto, de certa forma, demonstrar a capacidade técnica que essa nova ferramenta tinha. Não à toa, por exemplo, quando a gente chega lá para depois da década de 40, a gente tem uma espécie de retorno aos Lumière, né? A essa preocupação que o cinema tem através da sua ontologia de filmar a realidade. Como assim, Felipe? Então, veja. Qual é o caminho que a gente está percorrendo aqui? A gente está dizendo que o cinema surge e, ao surgir, ele demonstra a sua capacidade técnica de mostrar o que está frente à câmera. Os irmãos Lumière trazem isso pra gente especificamente, não é? Afinal, eles posicionam uma câmera na frente da saída da fábrica, dão play, ou giram a manivela, e a câmera simplesmente mostrava o que estava na frente. Tá ligado? Era simplesmente... Essa era a preocupação, aquela preocupação de captura da natureza que a gente estava falando. Com o tempo... E aí que a gente diz que o cinema ele não foi inventado para a arte, ele foi inventado para a tentativa de capturar a natureza. Com o tempo, artistas começaram a perceber nessa nova mídia, como o Georges Méliès, como o nosso querido aqui bem disse, percebeu que essa tecnologia poderia nos oferecer uma capacidade de oferecer uma nova maneira de se enxergar a realidade através da arte. Tá ligado? Entretanto, posteriormente, sobretudo com as ideias do Bazin lá para a década de 40, 50 e tudo mais, e até antes, de certa forma, houve uma preocupação teórica de se enxergar o cinema a partir de sua ontologia. E que ontologia é essa? Essa ontologia de ser a mídia que carrega consigo a capacidade de demonstrar a realidade tal como ela é. Ou de mais próximo disso carregar. E a isso a gente confere o nome de autoridade fotográfica. É a arte que carrega consigo uma autoridade frente àquilo que ela mostra, levando ao espectador, portanto, essa autoridade e, portanto, uma verdade. Essa que é a grande questão. E nesse momento, o cinema, de certa forma, retorna aos Lumière, buscando justamente na sua ontologia um caráter documental. Tá ligado o que eu quero dizer? O cinema volta a enxergar, mesmo na ficção, a capacidade que o cinema tem de documentar a realidade. Um beijo. E com o tempo, esse gênero não morreu. Inclusive ganhou novos formatos que podem ser vistos em Nanook, o Esquimó, de 1922, considerado o primeiro documentário longa-metragem. Ele era para retratar a vida de um inuit chamado Nanook. Mas depois se soube que o diretor armou... Professor, é verdade que o cinema se apresenta como sétima arte por diferenciar das outras com a inclusão do controle de tempo e espaço? Real, na verdade, essa ideia de sétima arte surgiu de um texto lá na época... lá pela época do seu surgimento, não vou saber agora exatamente a data, mas o autor do texto dizia que o cinema era a sétima arte porque ele era a melhor das artes, tá? Era a preocupação do cara que escreveu, esqueci o nome dele agora, era uma preocupação justamente de enxergar o cinema como uma arte evoluída frente aos demais. Uma arte mais evoluída frente aos demais. Eu não estou concordando com ele, eu estou falando o que o texto dizia. Algumas coisas com o Nanook, como as armas que ele usava, a relação com a esposa, que na verdade não era esposa, e até o nome do cara, que não era Nanook, só era um nome que o diretor achou mais agradável para apresentar para o público ocidental. Outro documentário importante é o soviético Um Homem com uma Câmera, de 1929. Lindo, lindo, lindo. Mas esse já é 1929. 1929, que simplesmente estava registrando o trânsito, as pessoas, as fábricas,
colocando a câmera no centro das ações, como se o espectador fosse um personagem e estivesse participando de todas aquelas situações. É isso, colocar o homem como centro das ações. Essa é a ideia do cineolho do Vertov. Mas mais do que isso, o cineolho do Vertov inseria o espectador como centro das ações e entregava a ele o superolho, que é esse olho intimamente cinematográfico. Um olho que somente o cinema pode alcançar, e não o olho humano. Olha só o que eu tô falando pra vocês. O Vertov dizia pra gente, o olho humano enxerga coisas que o olho da câmera não é... O olho da câmera melhor dizer, o contrário. O olho da câmera enxerga coisas pelo qual o olho humano não é capaz de enxergar. Você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Então, para além de colocar o homem como centro das ações, oferecendo a câmera como olho daquele que enxerga, do espectador, o Vertov também entrega a esse espectador o superolho. Um olho que oferecerá a esse espectador um olhar a partir de angulações estranhas, de posições que esse olho jamais irá chegar. Sabe? Então, por exemplo, ele coloca a câmera posicionada sob o trilho, embaixo do trilho, e o trem passa por cima. Nenhum ser humano vai fazer isso. A não ser que queira morrer. Tá ligado? E o Vertov, nos seus textos, ele dá um exemplo disso quando ele fala sobre lutas de boxe. Ele vai falar o seguinte, o espectador de uma luta de boxe enxergará aquela luta sob uma posição, a posição que ele escolheu na plateia. O lutador de boxe enxergará a luta sob a sua posição e, portanto, ele vai levar um soco e ele vai enxergar ele levando o soco. O espectador do cinema, ele vê de todas essas formas. Ele vê da posição do espectador, ele vê o soco sendo levado na cara, ele dá o soco na cara, ele leva o soco na cara, ele faz o countdown no chão, ele vê de todas as formas. Esse é o superolho. E é difícil também não falar da Leni Riefenstahl, que, entre as suas obras, estão O Triunfo da Vontade e Olímpia, de 1934 e 1936, que, com ângulos de câmera muito incomuns para a época, conseguiu mostrar uma grandiosidade que foi usada como propaganda política por regime do Adolf Hitler. Pegando cenas amplas, ela mostrava a imponência do regime e filmando de baixo para cima, ela conseguia fazer qualquer indivíduo ficar grandioso. Apesar dessas obras importantes terem sido produzidas já no decorrer do século XX, foi no começo dele que os filmes ganharam um caráter mais narrativo. Quando se trata dos primeiros filmes, existem vários debates acerca de qual pode ser considerado de fato o primeiro filme. Mas um que é considerado como o primeiro longa-metragem é A Vida de Cristo, de 1906, uma produção de 33 minutos, numa época em que a maioria dos filmes não chegava nem a 10, e que contou com 300 figurantes, o que fez dessa uma super produção. É igual os vídeos do Vogalizando. A gente não pode passar de 10 minutos, hein, Marcão? Beleza. Tal. Ela foi dirigida por Alice Guy Blaché, que frequentemente é considerada a primeira cineasta a produzir histórias ficcionais. Mas no mesmo ano, 1906, foi lançado The Story of the Kelly Gang, um filme australiano sobre o Ned Kelly, que tinha 70 minutos e se aproxima mais com a duração dos longa-metragens de hoje. Até meados da década de 1910, a França e a Itália eram as protagonistas no cinema mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial mudou tudo, fazendo a produção cinematográfica diminuir na Europa e crescer nos Estados Unidos, onde filmes também eram produzidos. A indústria do cinema sofreu bastante com a guerra, mas praticamente todas as grandes potências envolvidas no conflito fizeram filmes como forma de propaganda, seja mostrando prisioneiros de guerra inimigos para mostrar que eram superiores nas batalhas, ou filmando as batalhas para mostrar o heroísmo dos soldados combatentes. O Erich Ludendorff, chefe do Estado-Maior alemão durante boa parte da guerra, autorizou que... O Brasil não fazia filme na época? Fazia sim. Tem alguns curta-metragens brasileiros dessa época. Inclusive, o primeiro filme brasileiro a ser filmado é responsável pela data do cinema brasileiro. A data do Dia do Cinema Brasileiro. Uma das datas do Dia do Cinema Brasileiro. São duas datas, né? E uma dessas datas é justamente a filmagem da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Só que esse filme ele tá perdido.
produzidos para exaltar o nacionalismo alemão, para induzir jovens a quererem atuar na guerra, o que mostrou a força que o cinema tinha como propaganda mesmo antes da Leni Riefenstahl mostrar as suas técnicas inovadoras. Quando os Estados Unidos ganharam protagonismo no cinema mundial, as principais produções eram feitas em Nova York. Só que Eu vou deixar ele falar um pouco também, gente, porque senão, se eu ficar parando o tempo todo aqui, eu vou parar em todas as partes que ele falou e fudeu. por ali também estava o Thomas Edison, que fundou uma empresa de patente que se associou com produtoras e distribuidoras de filmes para ter o monopólio da indústria do cinema nos Estados Unidos. Isso inclui aí câmeras e projetores. Olha o monopólio aí. Olha o monopólio aí. Monopólio. O capitalismo tende ao monopólio, gente, desde sempre. O que fez do Edison o cara que tinha a maioria das patentes ligadas à produção cinematográfica. Patentes. E ele abria processos por violação de patente contra os concorrentes, que eram cineastas independentes ou de produtores que não estavam ligados a ele. O Edison e a trupe dele interrompiam as produções que não eram licenciadas e ainda se recusavam a fornecer aparelhos para alguns produtores e proprietários de cinemas. Os caras até impuseram regras, como de não colocar o nome dos atores e atrizes nos filmes, para evitar que ficassem muito famosos e exigissem salários mais altos, e limitaram o tamanho dos filmes, para não passar dos 20 minutos, pensando que o público não queria ver mais do que isso. Com a galera sendo processada, um cineasta chamado David Wark Griffith sugeriu que eles se voltassem para outro lugar, onde ele já tinha filmado. Um lugar mais ao sul e na costa oeste, onde o clima era bom, vários cenários eram possíveis e tinha uma diversidade grande de pessoas, incluindo aí judeus, mulheres e imigrantes, que tinham dificuldade em conseguir trabalho e viram no cinema uma oportunidade enorme. Esse lugar ficava na Califórnia, sendo parte da cidade de Los Angeles e se tornou o point do cinema, Hollywood, onde era mais fácil de fugir da perseguição do Thomas Edison, visto que Espectador ansioso naquela época, né? a distância muitas vezes incapacitava a empresa de patentes dele de impedir a produção de filmes. Logo, esse monopólio também foi considerado ilegal e nos anos seguintes se viu o nascimento de grandes estúdios, como a 20th Century Fox, a Warner Bros., Paramount e a Universal. Que formaram um novo monopólio. Foi inclusive um dos... Aliás, é uma história interessante aqui, porque os Big Five estúdios de Hollywood que formaram um novo monopólio dentro de Hollywood fizeram, a partir da década de 30, um esquema de autocensura chamado Código Reis. Que era um esquema de autocensura que, assim, você não precisa seguir. Você pode não seguir se você quiser. Aliás, tem aula sobre Código Reis no Introdução ao Cinema também, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo. Mas, enfim, o Big Five, que eram os 5 grandes estúdios dos Estados Unidos naquele contexto, falaram assim, a partir de uma preocupação do setor conservador da sociedade, a partir dessa libertinagem dos artistas, dessa vida boêmia que vinha surgindo junto com eles, enfim, toda essa parada, quem já sabe, né? Começaram a promover esse sistema de autocensura a partir de uma série de regras pelas quais os filmes deveriam seguir. E se os filmes seguiam essas regras, eles recebiam um selo da MPA, que é a Motion Picture of America. O filme recebia esse selo para que ele pudesse ser exibido em determinados cinemas. Só que a grande questão é que o Big Five dos Estados Unidos, eles detinham todas as etapas de produção. Então, assim, era proibido... Era necessário ter o selo para ser exibido nos Estados Unidos? Você precisava seguir o Código Reis para fazer um filme? Não era obrigado. Mas também tu não ia fazer o filme. Aí, por acaso, você conseguiu fazer o filme. Você conseguiu de alguma forma. Tá bom, você não vai ser exibido. Por quê? Porque o mesmo estúdio que fazia os filmes detinha também a exibição. Exibição, produção, realização, tudo. Todas as etapas de produção eram realizadas pelos 5 grandes estúdios. Então, assim... Sinto muito, você não vai exibir. Sinto muito, você não vai fazer. Mas você pode. É a tal da livre escolha no capitalismo, sabe? Liberdade de expressão, livre mercado, tudo mais. Você pode fazer o que você quiser. Desde que você tenha os meios de realizar. Se você não tiver os meios de realizar, você não faz. Essa que é a grande parada. Tem aula sobre Código Reis no Introdução ao Cinema. O que é o Código Reis? O Código Reis é um sistema de autocensura, mais uma vez, onde se impedia uma série de questões que eram pautas dos setores conservadores nos filmes. Então, violência, relações homossexuais, relações interraciais, uma série dessas questões não podiam.
Racismo de brancos. Racismo de brancos não. Escravidão de brancos. Não podia. Tá ligado? Psicose foi um dos filmes que afrontou o código. Sim, mas assim, Psicose já é um filme de 1960. Apesar do Código Hays ser um código que rolou até 1969, a segunda metade da década de 50 já começa a enfraquecer. Então, na verdade, não só Psicose afrontou o código, como um monte de filme afronta o código a partir de 1955 e tudo mais. Por quê? Porque a partir desse momento, algumas coisas acontecem. Primeiro, começa a rolar todo um debate político acerca da quebra dos monopólios. E quando você quebra os monopólios dos Big Fives, você tira dos grandes estúdios a possibilidade de ter todas as etapas de produção. Então, o mercado exibidor, por exemplo, era outro em relação ao mercado que produzia. O que fazia com que pudesse aparecer no mercado exibidor alguns outros filmes. Ainda que o mercado exibidor fosse também monopolizado acerca de determinados grupos, e esses 5 grandes estúdios fizessem lobby para a exibição dos seus filmes nesse mercado exibidor, ainda assim, ainda monopolizado, ele passou a ser menos monopolizado do que antes. Tá? Uma segunda questão foi o surgimento da televisão. E o surgimento da televisão fazia com que o Código Hays, que servia somente pro cinema, não servisse pra televisão. Então a galera do cinema começou a ficar puta com isso e, porra, vamos fazer também. A gente quer fazer também. Um terceiro ponto foi o cinema europeu voltando a ganhar força. Porque a gente tem que lembrar que a partir de 45... nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que teve como consequência a destruição da indústria de cinema europeia, que pouco a pouco foi se reconstruindo até que a gente chega, por exemplo, à época da Novelle Vague. E a Novelle Vague traz pra gente temas como amor livre, enfim, temas que o Código Hays não tratava, porque era proibido. Violência, temas políticos, tá ligado? Então esses temas começam a ressurgir na Europa, o que fazia também com que os Estados Unidos falassem, opa, aí a galera tá fazendo lá, a gente não tá fazendo, a gente tá ficando pra trás. Tá ligado? Não à toa, a Novelle Vague estadunidense, ela é tardia, que é a nova Hollywood ali na década de 70. Essas de um grande estúdio, o Louis Mayer, um dos... Faz parte da Introdução ao Cinema e assiste a aula sobre Código Hays lá na Introdução ao Cinema, que tá, ó, supimpa. Fundadores da Metro-Goldwyn-Mayer, que propôs a criação do que viria a ser a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1927, que contava... Qual é o Big Five? O Big Five dos Estados Unidos é a MGM, naquela época, tá? MGM, RKO, Universal... RKO, MGM, Universal... agora fugiu as outras duas, mas essas 3 e mais 2, tá? Com 230 membros de 5 áreas diferentes do cinema. Atores, diretores, produtores, roteiristas e o pessoal da parte técnica. A ideia do cara era evitar que profissionais do cinema se organizassem em sindicatos, criando uma organização que pudesse mediar as questões trabalhistas entre os estúdios e os profissionais do cinema. O que acabou... Tá ligado? Vocês estão vendo o surgimento do Oscar? O surgimento do Oscar é justamente para quebrar a organização do trabalho. Não dando certo. Mas essa academia resolveu premiar anualmente as maiores realizações cinematográficas, o que deu origem ao Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. Não! O maior prêmio dos Estados Unidos, da indústria do cinema dos Estados Unidos. Tá? O Oscar é uma premiação da indústria. E uma premiação que, mais uma vez dizendo aqui, como o nosso querido trouxe aqui pra gente, surge... com uma preocupação específica de romper com as relações de trabalho, de romper com a organização do trabalho, melhor dizendo. Tá? E fortalecer, portanto, o monopólio. Esse era o interesse do Oscar. Desde o seu início, o Oscar estava preocupado em premiar e fortalecer a indústria como um monopólio, a despeito do trabalho. O Oscar nasceu pra isso. Caso tu queira ver um vídeo sobre a história do Oscar, deixa aqui nos comentários que a gente faz. E é importante lembrar que em 1927, quando a academia é formada, o cinema já era bem diferente do que era nos primeiros anos do século. Nas primeiras exibições, os filmes eram acompanhados por músicos ao vivo ou então trilhas sonoras já pré-gravadas. Isso porque quando se filmava um filme, se gravava só o áudio ou a imagem, porque gravar um e depois o outro, para juntar os dois era uma tarefa impraticável.
Como não tinha falas, os diálogos e alguns detalhes da história apareciam escritos na tela. Os atores faziam muitos gestos e os jogos de câmera não costumavam variar muito, com a câmera parada em um ponto fixo e a cena acontecendo dentro daquele espaço. É justamente daí que surge o termo mise-en-scène, que é um termo do teatro. Afinal, a câmera, no início do cinema, ela se comportava como um espectador de teatro. Você se coloca num lugar e você enxerga o palco do mundo. Conforme isso vai se desenvolvendo ao longo da história, já na década de 20, isso já começa a ser trabalhado. Surge a montagem começa a dar um novo paradigma para a mise-en-scène cinematográfica. Lá na década de 40, posteriormente, quando chega o cinema moderno, a gente vê a profundidade de campo, a gente vê o plano sequência, dando ao mundo do filme uma particularidade cinematográfica. Com poucos cortes e pouca movimentação de câmera, dando a impressão de que o espectador estava vendo uma peça de teatro. Hoje, a gente tem técnicas bem avançadas de jogos de câmera e muitas cenas focam no rosto dos atores, diferente do que era na época, que focava muito mais no cenário do que nas atuações. Mas aos poucos, mudanças na filmagem, na edição e nas... Não é verdade que focava mais no cenário que na atuação. Sim, claro que o cenário também era muito importante, mas se a gente pega o expressionismo alemão, por exemplo, que tem aula de introdução ao cinema também, e a gente pega a Kammerspiel, que é um movimento concomitante ao expressionismo, que tá lá na aula sobre expressionismo e introdução ao cinema, eu falo sobre os dois, são dois movimentos que trabalham a lógica da atuação de maneira distinta e que dão ênfase a isso. As atuações foram acontecendo. Os cortes rápidos se popularizaram no cinema soviético, principalmente nos trabalhos do Sergei Eisenstein. Técnicas inovadoras de filmagem foram... Não é só sobre cortes rápidos, tem aula sobre montagem soviética na introdução ao cinema também. Não é só sobre cortes rápidos. O Eisenstein, inclusive, ele traz pra gente a ideia da montagem intelectual, que é uma ideia de construir dialeticamente sentido a partir da montagem. Então veja só, aquilo que ele trouxe aqui pra gente, de uma mise-en-scène, onde a câmera se posta como espectador de cinema e enxerga o palco do mundo, quando o Eisenstein traz a montagem intelectual, ele tá querendo trazer, a partir da junção de elementos supostamente opostos, uma terceira imagem, um sentido que tá para além da imagem, que só tá na mente do espectador, a partir da junção desses elementos, do embate, do conflito entre esses elementos. Criando uma mise-en-scène especificamente cinematográfica. Somado a isso, mais uma vez, no cinema moderno, a partir lá ali da década de 40 e tudo mais, claro que o cinema moderno ele vem se construindo também, não é assim, surge do nada. Tem aula sobre cinema moderno e introdução ao cinema também. A gente começa a ver o trabalho sobre profundidade de campo, de plano sequência e tudo mais, que começa a modificar essa relação também com a mise-en-scène, criando uma mise-en-scène particularmente cinematográfica. Aparecendo com o tempo, como essa onde o Harold Lloyd parece que está pendurado em um relógio a muitos metros de altura, mas na verdade é um truque de perspectiva, com um cenário montado no fundo e colchões embaixo do cara para maciar a queda. Buster Keaton e Charlie Chaplin. É tipo aquela, não sei se vocês já viram aquela pedra que todo mundo tira foto quando vem no Rio de Janeiro, que ficou famosa, né? Que a pessoa parece que tá caindo e tá a praia lá no fundo, mas embaixo tá assim o chãozinho. Também se mostraram mestres nesse estudo. Na Praia do Perigoso. E uma das maiores inovações de todos os tempos foi o botão do like, que tu pode apertar aí sem medo. Então clica aqui e se inscreve no Introdução ao Cinema. Mais do que isso, seja membro do canal. Seja membro do canal, tá bom? Vídeos exclusivos para quem é membro do canal. Uma certeza de que vai estar ajudando esses dois nobres baratinho criadores de conteúdo aqui. Dá essa moralzinha aí pra gente e já se inscreve no canal para ajudar o Vogalizando a chegar nos 400 mil inscritos. Até a década de 1960, muitos filmes em preto e branco ainda eram produzidos, apesar de que em 1939, O Mágico de Oz e o Vento Levou se tornaram grandes marcos no cinema colorido e ajudaram a popularizar as cores no cinema também. Talvez o primeiro filme colorido da história, contudo, seja de 1902, do Edward Raymond Turner, um filme sem título e que o Museu Nacional de Mídia da Inglaterra só encontrou dentro de uma lata em 2012, 110 anos depois de ter sido feito. Outra inovação importante foi vista nos filmes O Cantor de Jazz, de 1927, e Luzes de Nova York, de 1928, que trouxeram o cinema falado. O primeiro, com falas sincronizadas em músicas, intercalando com algumas cenas mudas, e o segundo sendo o primeiro longa-metragem totalmente falado da história do cinema. O público adorou o cinema falado, tanto que Luzes de Nova York foi um sucesso de público gigantesco. Em 1929, todos os filmes praticamente já eram falados, popularizando os musicais, uma das grandes marcas da era de ouro do cinema americano.
Então, aqui que tá uma grande questão. Lembra que eu falei pra vocês da fala do Villeneuve sobre ele falar que não gosta de falas, não gosta que isso é coisa de televisão e tudo mais? Então, eu disse pra vocês que essa fala caberia se fosse por alguém falado na década de 30. Porque, de fato, coube. O surgimento do som... ele viria a ser, ao longo dos anos, conforme essa técnica fosse trabalhada, a ser uma importante técnica a contribuir com a construção da imagem. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O diálogo ele passa a ser importante ferramenta para a construção da imagem no cinema. Só que, e ainda hoje também tem isso, mas só que lá na década de 30, quando surge a imagem, surge o som, melhor dizendo, no cinema, o som que eu digo, o diálogo, né? A voz sendo gravada ali também, junto ao filme. Surge a necessidade também de mostrar essa nova tecnologia. E nesse lugar também explode, portanto, o musical. Porque surge o som, todo mundo quer cantar. Sabe qual é? Surge uma nova tecnologia, todo mundo quer usar. Então vamos cantar, todo mundo? É mais ou menos assim. Eu tô brincando aqui, tá, gente? Porque depois vai surgir alguém no comentário. Não, mas não foi assim, de verdade. Tô falando de maneira mais vulgar. Mas é mais ou menos isso. Tá ligado? E aí, nesse momento... O cinema que na década de 20 vinha encontrando uma maturidade conforme a construção da sua linguagem através da imagem. A gente precisa lembrar que na década de 20 nós temos os cinemas de vanguarda, montagem soviética, expressionismo alemão, surrealismo francês e companhia, que construiriam, a partir de um cinema de vanguarda, uma linguagem intimamente cinematográfica. Chega o som e faz assim... Tchau, acabou isso tudo aqui. E passa a falar tudo. E ao falar tudo, esconder a imagem por trás dessa máscara. Essa que é a parada. Calma, não é pra acabar musical. O musical também é legal. Mas a questão aqui é que o musical ele se vulgariza. Ele passa a vulgarizar a imagem. Essa que é a parada. Nesse momento histórico. E começou na década de 1920. A transição para o cinema falado foi difícil para os estúdios, que levou um tempo até conseguir captar legal o som e adaptar os atores a uma nova forma de atuação, o que nem todos conseguiram. Nessa época, as pessoas já se interessavam pela vida dos atores e atrizes que viam na tela, muitas vezes em vários papéis diferentes. E conforme o nome deles começou a aparecer nos filmes, tinha gente que ia no cinema para ver os atores e atrizes preferidos. Isso vai ser fundamentalmente importante a partir do surgimento do close-up. Técnica que surge lá no primeiro cinema, mas que quando começa a ser utilizada de forma narrativa, aproximar o rosto do personagem, começa a surgir as estrelas, as stars hollywoodianas, sabe? Florence Lawrence foi considerada a primeira estrela de cinema, mas várias outras figuras fizeram história na sétima arte, se tornando grandes ícones do cinema, principalmente durante a Era de Ouro, como a Rita Hayworth, Humphrey Bogart, Clark Gable, Cary Grant, Katharine Hepburn e, posteriormente, Marilyn Monroe. Isso não quer dizer que, enquanto Hollywood crescia, o cinema europeu ou de outros lugares do mundo parou no tempo. Não, senhor. Grandes clássicos do cinema foram lançados em outros lugares do mundo, como os alemães Metrópolis, Nosferatu e o Gabinete do Dr. Caligari. Aliás, tem aula sobre expressionismo alemão na Introdução ao Cinema, e lá eu mostro pra vocês como a UFA e a Alemanha, no contexto da década de 20, construiu uma indústria tão forte que era competitiva frente a Hollywood. Aliás, essa história de Hollywood sendo uma hegemonia global no que tange ao cinema surge de maneira mais específica após a Segunda Guerra Mundial. Porque após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias de cinema da Europa entram em colapso por causa da Segunda Guerra Mundial. Afinal, a Segunda Guerra Mundial tem como palco a Europa, e Hollywood desponta como uma grande potência do cinema nesse contexto. Inclusive, exportando o cinema em troca da recuperação econômica desses países. A gente precisa lembrar do Plano Marshall, que vai ser um plano de recuperação econômica dos países europeus que levava dinheiro para reconstruir a indústria e reconstruir esses países e sua economia. E como contrapartida, uma das questões que iam exportadas para a Europa era cinema. E por que cinema? Porque cinema era uma importante ferramenta de exportação de ideologia. Tá ligado? E nesse contexto, evidentemente, quando o cinema vai ser um produto de exportação dos Estados Unidos, os Estados Unidos passam a se consolidar como uma grande hegemonia global do cinema.
o sueco A Carruagem Fantasma, os franceses Um Cão Andaluz, Napoleão e A Paixão de Joana d'Arc, e o soviético O Encouraçado Potemkin, que traziam aí surrealismo, terror, ficção científica e elementos históricos, inspirando filmes no mundo inteiro também. Na década de 1950, Akira Kurosawa ajudou a popularizar o cinema japonês com filmes como Rashomon e Os Sete Samurais. Lindo. E nas décadas seguintes se viu crescer a fama de diretores como Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky, Federico Fellini e Ingmar Bergman, grandes nomes do cinema internacional e reverenciados até hoje. Muitos cineastas importantes da atualidade buscam homenagear o cinema clássico nos seus filmes, como quando Martin Scorsese homenageou Georges Méliès e Viagem à Lua no seu filme Hugo, e também homenageou O Grande Roubo do Trem, reproduzindo uma famosa cena do filme no seu filme Os Bons Companheiros. Cena essa que também serviu de referência para um dos pôsteres do filme O Assassino, do David Fincher. Mas a história de Hollywood também não foi feita só de flores. No fim de 1947 foi feita a primeira lista negra de Hollywood, como ela ficou conhecida, contendo nomes de atores, diretores, roteiristas e outros profissionais do cinema que eram considerados simpatizantes do comunismo. E o objetivo dessa lista era fazer com que essa galera não conseguisse mais trabalho na indústria do cinema. Isso tudo já começa desde lá do surgimento do Código Reis, lá na década de 30, tá? Em 1930 se estabelece o Código Reis e ele entra em vigor de maneira mais efusiva a partir de 34. E já desse momento a gente já começa a ter perseguição de autores que tinham viés de esquerda. Alguns deles sequer tinham ligações com partidos comunistas ou demonstravam apreço pela União Soviética, mas criticavam o governo dos Estados Unidos e se mostravam mais alinhados a movimentos de esquerda, o que já era considerado o suficiente para entrar na lista. Entre os nomes mais famosos que tiveram lá, é tudo comunista! Ou em documentos como o Red Channels, que visava denunciar Charlie Chaplin. simpatizantes, estava o do roteirista Dalton Trumbo, do ator Lee J. Cobb e da atriz Martha Scott, além do emblemático caso do Charlie Chaplin, que foi investigado pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas. Quem ficou conhecido por denunciar uma galera nessa época foi o diretor Elia Kazan, que dirigiu clássicos como Viva Zapata, Sindicato de Ladrões, Uma Rua Chamada Pecado e, em 1999, recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra, o que foi bem polêmico. Ele não foi aplaudido por vários atores na plateia e alguns chegaram aí a público criticar a adesão da academia de dar um prêmio pro cara que colaborou com a destruição da carreira de alguns profissionais do cinema. Mas, gente, vocês esperavam o quê do Oscar? A gente acabou de dizer aqui que o Oscar ele surgiu para desorganizar o trabalho em favor da indústria do cinema. Esse é o surgimento do Oscar, essa é a história do Oscar. O Oscar surge para desorganizar o trabalho em favor do monopólio da indústria do cinema dos Estados Unidos, sobretudo dos Big Five. Você esperava o que do Oscar? Se não a destruição do trabalho. A era de ouro do cinema americano terminou na década de 1960, mas isso não representou o fim do cinema. As décadas seguintes trouxeram vários clássicos importantes lembrados até hoje, como Poderoso Chefão, 2001, Odisseia no Espaço e Os Caçadores da Arca Perdida, o que popularizou também os seus diretores, o Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick e o Steven Spielberg, que ainda deu início à era dos blockbusters com o seu filme Tubarão, em 1975, que fez filas se formarem do lado de fora do cinema. Sim, e O Vento Levou já tinha feito filas se formarem na frente do cinema antes, mas foi Tubarão, Psicose também, quem deu início a esse novo gênero, hoje conhecido por se caracterizar por produções de grande orçamento voltadas para o mercado grande e que faturam bilhões de dólares. Importante dizer que o surgimento dos blockbusters modernos, que tem na figura de fato do Steven Spielberg e do George Lucas também, alguns dos seus propulsores, dos seus fundadores, digamos assim, está intimamente relacionado com a nova Hollywood, tá? Então veja só o que eu estou dizendo para vocês. A nova Hollywood, de certa forma, foi um movimento tardio das novas ondas do cinema, novela vague e tudo mais que a gente estava falando, né? Ou seja, uma tentativa, naquele contexto de Hollywood, de reunir os interesses do artista e do mercado. Interesses antagônicos e, portanto, só poderia dar em merda. Só poderia dar merda. A nova Hollywood era um movimento fadado ao fracasso. A nova Hollywood era um movimento fadado a dar merda. Politicamente falando, não tô falando artisticamente, porque produziu muitos grandes filmes, muitos filmes maravilhosos, mas que há de se compreender, compreendendo como funciona o capitalismo, que isso não duraria muito tempo. Porque, mais uma vez, os interesses do artista são diametralmente opostos aos interesses do mercado. Então, quando os artistas começaram a querer muito, o mercado começou a falar, opa, não.
E a nova Hollywood começou a ruir por dentro, começando a dar a possibilidade do surgimento de algo novo a partir desses mesmos autores que começavam a fazer filmes como Tubarão, Guerra nas Estrelas e etc. Avatar, Vingadores Ultimato e o Cavaleiro das Trevas são exemplos de blockbusters produzidos nesse século. Inovações acontecem o tempo todo no cinema e filmes influenciam outros filmes também. Cidadão Kane, de 1941, com uma narrativa não linear, se tornou um dos mais famosos da história. Cidadão Kane é o paradigma mais aceito para o início do cinema moderno. Por isso que ele é um dos mais importantes da história, tá, gente? Não é qualquer coisa. Não é só por conta da história não linear. É claro que a história elíptica, melhor que história não linear, é uma história elíptica, que faz uma montagem paralela entre os relatos daqueles que conheciam o Cidadão Kane e a vida do Cidadão Kane de fato relatada. Mas mais do que isso, é um filme elíptico, que trabalha o tempo de maneira não linear dessa forma. Indo pra frente, indo pra trás, fazendo uma relação de fato elíptica. Mas mais do que isso, é aquilo que a gente trouxe também. É uma correlação narrativa de técnicas que já vinham sendo usadas, mas que trazem um conteúdo narrativo distinto. Profundidade de campo, plano sequência, elipse temporal, tudo isso passa a ser usado de maneira mais conclusiva e narrativa em Cidadão Kane, que faria com que ele fosse considerado, de fato, o paradigma mais aceito do surgimento do cinema moderno. Terminador do Futuro 2, de 1991, chocou o mundo com os efeitos especiais inovadores para a época. Uma cilada para Roger Rabbit, de 1988, misturou com perfeição personagens de desenhos e atores contracenando. E a própria Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, o primeiro longa-metragem da Disney, foi um fenômeno quando foi lançado. Existem também casos de filmes que entraram para a história pelos seus feitos técnicos, mas são completamente repudiados pela mensagem que passam, como é o caso de O Nascimento de uma Nação, filme que já foi tema aqui no canal e que contou com várias inovações técnicos e narrativos, tá, gente? O que traz o Nascimento de uma Nação não é só técnico, porque a grande questão aqui é a seguinte: o Griffith, as técnicas usadas por Griffith em Nascimento de uma Nação já tinham sido criadas, já haviam sido criadas lá no primeiro cinema. É isso que a gente precisa ter em mente. As técnicas trazidas pelo Griffith em Nascimento de uma Nação e até em outros filmes dele já haviam sido feitas em outros filmes lá do primeiro cinema. A grande questão é como o Griffith reuniu essas técnicas sob um valor narrativo. Ou seja, como ele usou essas técnicas para contar uma história. E aí a montagem paralela, a montagem contínua, tudo isso passa a ser usado sob um contexto narrativo. A grande questão é que narrativa é essa? E aí, de fato, uma narrativa da barbárie, perversa, enfim, racista, tudo que a gente pode dizer sobre esse filme. Mas que, de certa forma, ainda assim, traz consigo a história do cinema dos Estados Unidos. Porque o que O Nascimento de uma Nação conta? Conta a história da família tradicional americana. Da família tradicional americana como a salvadora da pátria. E esse tipo de história é replicada ao longo da história do cinema dos Estados Unidos. Sabe? Com diretores como Spielberg, como Shyamalan. E aqui eu não estou dizendo que eles têm inspiração em Griffith. Mas Griffith inicia esse processo. Essa narrativa sobre o sonho americano em torno da família tradicional. Para a época, contando a história da Guerra Civil Americana e dos anos seguintes, mas com um viés supremacista branco e retratando a Ku Klux Klan como os verdadeiros heróis do filme. A clã, inclusive, estava sumida na época e depois do lançamento de Nascimento de uma Nação, voltou ativa, o que mostra o poder que o cinema tem de influenciar as pessoas. Não tem como a gente contar... Não, o filme foi exibido na Casa Branca, gente. Toda a história do cinema em um Ele era exibido na Casa Branca. De todos os filmes que revolucionaram a indústria. Então, cinema brasileiro, Bollywood ou as transformações do cinema em tempos mais recentes vão ter que ficar para um outro vídeo. O vídeo de hoje fica... Pô, as transformações do cinema nos tempos recentes, aí tu me bota o Nolan, cara, aí tu me mata. Tu me matou forte agora com esse filme. Mas assim, de certa forma tem uma questão aqui, é o que eu disse pra vocês. O cinema hoje, a sala de cinema vem enfrentando uma crise frente ao que surgiu com a Covid-19 e o surgimento dos streamings posteriormente. É aquilo que eu disse pra vocês. Os streamings já vinham surgindo e já vinha se mostrando em competitividade com as salas de cinema.
a crise da Covid-19 antecipou esse crescimento dos streamings frente às salas. E quando nós saímos da pandemia, as salas de cinema, evidentemente, se apresentavam enquanto crise frente ao surgimento dessa nova tecnologia que tinha ganhado esse espaço, né? E nesse sentido, em momentos de crise, claro, as salas de cinema vêm tentando encontrar mecanismos para sair dessa crise que partem do mercado produtor. O mercado exibidor tenta encontrar mecanismos para fugir da crise, pelos quais o mercado produtor, realizador, tenta encontrar esses mecanismos, porque, enfim, a sala de cinema é uma propulsora de grandes bilheterias, então não pode se desperdiçar esse espaço, mesmo que o streaming esteja em crescente. E aí, enfim, isso já aconteceu na história. O surgimento da televisão, o surgimento do controle remoto, enfim, várias mortes do cinema aconteceram, que fizeram com que as salas de cinema precisassem se reformular para reconquistar público, né? E hoje a gente vê isso com Nolan, de certa forma, sendo uma mercadoria dessa indústria e promovendo a ideia, por exemplo, de que Oppenheimer só poderia ser assistido numa sala IMAX. É verdade isso que ele tá falando? Claro que não. É evidente que não. Mas essa fala do Nolan, propagada pela indústria da cultura, faz com que o mercado exibidor pressiona o mercado exibidor a construir mais salas IMAX. Porque não adianta eu falar que o filme só pode ser exibido em IMAX se o mercado exibidor não tem sala IMAX. Mais do que isso, tendo poucas salas IMAX, que essas salas IMAX sejam elitizadas, porque são muito mais caras. Então, o que a indústria da cultura faz? Pressiona o mercado exibidor a construir mecanismos técnicos para que se torne popular a exibição desse tipo de filme, oferecendo ao espectador uma nova experiência pelo qual o espectador volte à sala do cinema. Percebe como o Nolan ele passa a ser importante para essa indústria nesse sentido? Assim como o James Cameron, que cotidianamente fala pra gente, olha, Avatar 5 só será exibido em sessões 3D sem óculos. E aí o que o mercado exibidor faz? Se sente pressionado a construir até 2047, que eu não sei quando vai ser lançado Avatar 5, salas em 3D sem óculos que sejam populares o suficiente para um filme como esse atingir grandes bilheterias. Porque não adianta você lançar um filme como Avatar caro para poucas pessoas assistirem. Tá ligado? Então o mercado vai pressionando isso para que se subverta a crise. Essa que é a grande questão. Esse é o paradigma que a crise atual vem tentando reverter. Tentar superar a crise estabelecida. Fica por aqui. E a gente lembra que o Vogalizando tem um quadro especial aqui no canal chamado Vogalizando Cinema, onde a gente conta a história do filme e também fala o contexto em que ele está inserido. Então, caso tu... Bom saber, vamos procurar um pouco mais sobre isso, não sabia. Vou tentar ver quais são esses Vogalizando dele e a gente vai é mais um canal aqui pra gente. Essa que é a parada, é mais um canal pra gente descobrir, tá bom? Mas antes de você ir embora, já conferiu ali em cima? Ali em cima? Ou ali em cima? Ali em cima. Ali em cima vocês estão vendo ali que membros. Esse ali é um vídeo para membros, tá? Vídeo exclusivo para membro. Se assinar, você tem aqui acesso àquele vídeo ali. Então assina. Tá bom? Baratinho. A partir de R$ 4,90 você vira membro aqui no canal e tem vídeos exclusivos. Beleza? Curtiram o vídeo?